Ler, irmãos, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, no livro de Êxodo. Glória a Deus. No capítulo 17. Êxodo 17. Glória a Deus. Onde fala sobre a jornada pelo deserto de Sim e a falta de água. Nós vamos ler todo este capítulo. Depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disseram: dá-nos água para beber. E Moisés lhes disse: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo, toma contigo alguns dos anciãos de Israel, e toma na tua mão a tua vara, com que feriste o rio, e vai. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós, ou não? Então veio Amaleque, e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele para sentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de uma banda e o outro da outra. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome: o Senhor é minha bandeira. E disse: porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. É a palavra, irmãos, que o Senhor trouxe avante nesta tarde. Já ouvimos algumas vezes esse assunto, também já lemos. Aqui o Senhor se servia de Moisés, irmãos, como um escolhido do Senhor para tirar o povo de Israel, que estava escravizado ali no Egito, sofrendo. Tinha promessa de Deus que o Senhor haveria de levá-los a uma terra prometida, que manasse leite e mel. Mas se passaram os anos, o povo cresceu dentro daquela nação egípcia, mas eram escravos, os serviços mais pesados,
as dificuldades maiores era com o povo de Israel, irmãos, e era uma perseguição muito grande, mas tinha promessa de Deus que o Senhor os havia de tirar. E o Senhor escolheu quem? Um homem que, ao ver do Senhor, era o homem preparado, escolhido para trabalhar nesta missão. Era uma missão muito árdua, precisava de ser um homem escolhido por Deus, revestido das virtudes do Senhor, para que pudesse liderar aquele povo e tirá-los daquela situação que estavam. E o Senhor escolheu Moisés, irmãos, fez muitas obras, deu muitos sinais, que era ele mesmo, o escolhido de Deus. Até o próprio rei egípcio fez algumas restrições, e o Senhor mostrou por diversas vezes que era a sua vontade e que Moisés era o escolhido do Senhor para esta missão e por esta obra. E o Senhor os tirou essa multidão, era muito povo, fala a palavra em 600 mil homens, fora as mulheres, as crianças. Irmãos, eles trouxeram também o gado. Então era uma multidão de pessoas que saíram ali do Egito em direção a Canaã terrestre prometida pelo Senhor ao passado daqueles homens. Irmãos, e nesta caminhada foram surgindo a falta de fé, a falta de comunhão, as murmurações, as coisas que desagradavam ao Senhor, que o Senhor foi desagradando, irmãos. Porque, quer ver uma coisa que o Senhor não se agrada? É de um povo que murmura, critica, coloca alguma dificuldade, não tem fé. E Moisés sofreu, irmãos, mas era um homem escolhido por Deus e ele estava preparado e foi sofrendo. Teve tempo que o povo encarava Moisés: ô Moisés, você tirou nós lá do Egito, nós éramos escravos, mas lá nós tínhamos pão, nós tínhamos carne, nós tínhamos sepulcro, nós tínhamos água, não faltava nada para nós, mas nós éramos escravos, sofríamos, mas nós tínhamos. E na caminhada, irmãos, no deserto, às vezes faltava, como faltou o pão, mas o Senhor não deixou faltar nada. Na hora certa o Senhor mandou o maná, e o maná vinha todos os dias. O povo, orientado por Deus e também por Moisés, pegava a porção certa e aquela porção dava para se alimentar. Se pegasse uma porção maior, comia, se alimentava, aquela sobra estragava. Glória ao Senhor, não era para pegar para sobrar, era só para pegar a porção necessária. E o povo pegava, mas quando chegava na sexta-feira, o sábado, eles guardavam o sábado. No sábado o Senhor não mandava mandar na porção, na sexta, poderia pegar 2 porções, e aí não estragava a outra porção. Eles comiam no sexta e no sábado a porção estava boa. Glória ao Senhor, mostrando que o Senhor estava acompanhando eles. Santo é o Senhor. Mas reclamavam ainda, depois reclamavam por carne, queria comer carne. O Senhor um dia mandou as codornizes que vieram, santo é o Senhor, e apareceu tanta carne para eles comer das codornizes, que eles enfastiaram de comer carne. Glória ao nome do Senhor. E reclamavam. Chegou na hora que chegou diante do Mar Vermelho, santo é o Senhor, e os inimigos egípcios vieram atrás, perseguindo o povo de Israel, e eles vendo o mar adiante: ô Moisés, e agora? Nós vamos perecer, olha aí o mar na frente, os inimigos atrás, como é que nós vamos fazer? E eles foram caminhando, e o Senhor
Senhor guiando aquele povo através de Moisés, e foi falando com Moisés, porque Moisés, além de ser o escolhido de Deus, era o homem que Deus se agraciava e depositava todas as forças e virtudes sobre ele. Alamanaia. E quando ele chegou diante do mar vermelho, o Senhor falou: Moisés, que tens na tua? Tem a vara, fere as águas. Ele feriu as águas, o Senhor mandou um vento, Alamarai, abriu um caminho no mar. Santo é o Senhor, e falou: pode passar, Moisés. E eles foram passando, o povo de Israel. Os irmãos, imagina, 600.000 homens, mais as mulheres, as crianças, aquele gado. Quanto tempo fala a palavra, quase que a noite inteira foi passando aquele povo, Alamanai. E quando atravessou todo aquele mar, aleluia, passando do outro lado, os inimigos egípcios que vinham perseguindo entraram na mesma vereda, naquele mar. Santo é o Senhor, e foram caminhando, mas quando o último dos filhos de Israel passou do outro lado, o Senhor falou com Moisés: Moisés, fere as águas novamente. Ele feriu as águas, aquele exército egípcio estava no meio do caminho, as águas se fecharam, pereceram todos aqueles inimigos e não mais perseguiram os povos de Israel. E nesta tarde o Senhor manda esta palavra anunciando que Ele vai, aleluia, abrir um caminho para todos nós passar, Alamanaia, mas o caminho para nós passar, aqueles que servem e seguem ao Senhor, aleluia, mas para aqueles que perseguem nós, o Senhor anuncia: vai ficar pelo caminho, porque o Senhor vai fechar o caminho deles. Glória ao nome do Senhor. Irmão, e esse povo receberam milagres, maravilhas, viu sinais. O Senhor está conosco. Tinha que ter fé, comunhão, e chegaram desse lugar, neste deserto de Sim e Refidim. Quando chegaram aqui, não tinha água para o povo beber. E quando chegou aqui, irmão, o povo se revoltou e começou a contender com Moisés. Contendiam com Moisés. Era a mesma coisa de contender com Deus, porque Moisés era o escolhido de Deus para conduzir aquele povo. E começaram a contender, dizendo: oh Moisés, por que contendeis comigo? Moisés dizia: por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede a nós, aos nossos filhos e ao nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei a este povo? E daqui a pouco me apedrejarão. Moisés falando com o Senhor, porque o Senhor ouvia Moisés, irmão. E quando falou assim, o Senhor falou para ele: passa diante do povo, toma contigo algum dos anciãos de Israel, toma a tua vara na mão, aquela que feriste o rio, e vai. Santo é o Senhor, estarei diante de ti sobre a rocha lá em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. Chamou aqueles companheiros, santo é o Senhor, sacerdotes, pegou a vara e subiu lá no monte, e diante daquela rocha clamou o Senhor, e feriu aquela rocha, e saiu água para o povo beber. Glória ao nome santo do Senhor. Irmão, o povo se alegrou porque veio a água, mas antes de vir a água, deixou o Senhor triste, deixou Moisés também combatido. Moisés também sofreu, porque Moisés, a palavra fala que encontrou o Senhor um homem pacífico, um homem manso, que nunca ele tinha visto em nenhum homem tanta mansidão
mansidão. Mas esse povo aqui atribulou tanto Moisés, que Moisés até perdeu aquela comunhão. Nesse dia que ele feriu muito forte a rocha, de uma maneira que desagradou o Senhor, que custou para ele algum prejuízo também. Mas, irmãos, o Senhor não afastou, mostrando: foi eu que tirei esse povo do Egito e vou conduzi-los na caminhada. Mas mediante essa murmuração, mediante esta parte que fizeram com Moisés e com o Senhor também, desagradou o Senhor com eles. Podemos ler lá em Salmos 95, lá no finalzinho do Salmo fala que o Senhor se desagradou desta contenda, o Senhor se desagradou desta obra que eles fizeram. 40 anos o Senhor se desagradou deles, porque eles erravam com o coração, eram maldosos de coração, e o Senhor falou: eu vou fechar a porta para eles entrar no meu reino, porque não foram obedientes à palavra. E nesta tarde o Senhor manda a palavra. Ele quer que em nós não haja murmuração, mas haja boa comunhão, e que em nós possa haver sempre um prazer de servir o Senhor. Provas, irmãos, dificuldades surgem na nossa caminhada, momentos difíceis, momentos que dá a impressão que nós não vamos conseguir vencer, que dá a impressão que é o fim de tudo. Acho que agora acabou tudo, as minhas forças minguaram, as minhas condições desapareceram, eu acho que aqui é o fim da jornada. Não, não é o fim. Quando é o fim, é o Senhor que dá a ordem que é o fim. Mas tem momento que Ele mostra para nós que, ao nosso ver, é o fim, mas é o começo de uma grande obra. Alamana. Por isso devemos sempre manter a comunhão, porque nós não sabemos o que o Senhor tem preparado para nós. E quando você está aqui hoje clamando: Senhor, olha a minha situação, olha o que eu estou atravessando, dá um glória a Deus. Mesmo que a situação é difícil, fica firme. Esse Deus nunca nos desamparou e nunca nos deixará confundido nem envergonhado. Enquanto houver fé em cada um de nós, a virtude do Senhor nos cobrirá. Chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel. Até o nome do lugar, irmão, mudou por causa desta contenda, por causa desta parte que o povo desagradou o Senhor. Olha o que eles falaram: está o Senhor no meio de nós ou não? Querendo dizer, duvidando ainda se o Senhor estava. Será que tem alguém que duvida se o Senhor está na tua vida? Que Deus guarde nós, irmão, que nunca passamos a pensar desta forma. Por mais difícil que é o processo que nós estamos atravessando, sempre lembrar: estou passando as provas, as dificuldades, mas o Senhor está na minha vida. Se você tem esta firmeza, dá um glória a Deus. Você vai ver o Senhor aparecer na tua vida. E logo que venceram esta parte, irmãos, logo apareceu os amalequitas para pelejar contra Israel. E o Moisés, que era o homem líder, responsável, escolhido pelo Senhor, quem que ele ia colocar lá? Alguém desanimado? Algum fraco? Algum que era contra Moisés? Não. Tinha que colocar ali um valente, um homem valoroso, que fosse companheiro e que tivesse na mesma comunhão. Então ele escolheu Josué. Josué, reúne ali uns homens valentes, uns homens de guerra, e vai guerrear contra os amalequitas. Vai guerreando com eles, que amanhã eu, os dois sacerdotes, Arão e Ur, nós estaremos lá no cume do outeiro. Vamos lá em cima.
E nós vamos ficar de lá clamando, pedindo a Deus que abençoe vocês na guerra. E Deus haverá de dar vitória para nós. Porque os amalequitas, irmão, eram um dos que lutavam e guerreavam contra Israel. Santo é o Senhor. E eles começaram a guerrear. E no outro dia subiu lá no monte Moisés, Arão e Ur. E Arão e Moisés, irmãos, homem de Deus, guiado por Deus, quando ele via o povo guerreando e lutando, ele erguia os seus braços, e os seus braços ficavam postos acima, e quando ele estava com os braços desta forma, o exército de Israel lutava e vencia. Mas os braços de Moisés eram pesados, a idade também já pesava sobre ele. Alamanaia, ele já tinha mais de 80 anos, e os seus braços iam pesando, ia abaixando, e quando os braços abaixavam, quem vencia eram os inimigos, e Israel perdia a batalha. E os sacerdotes observaram isso, e com isso colocaram uma pedra, sentaram Moisés em cima da pedra, e o Arão segurou um lado pelo braço desse lado, e Ur do outro lado segurou o braço de Moisés, os dois sustentando os braços de Moisés para cima. E quando sustentava os braços de Moisés para cima, o Senhor dava graça que Israel ia vencendo. E segurou os braços de Moisés para cima até o pôr do sol, está escrito aqui. E o Senhor deu a graça que eles venceram todos os amalequitas. Santo é o Senhor, ao fio da espada Josué venceu todos eles. E quando venceu, santo é o Senhor, aleluia, Josué ficou contente, mas Moisés ficou mais contente ainda. Glória a Deus, o Senhor deu para nós uma vitória grande contra os amalequitas. E ele pegou e ainda falou assim: santo é o Senhor. E assim Josué desfez Amaleque e seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro, relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome: o Senhor é minha bandeira. Porque ele percebeu a vitória que Deus concedeu para nós foi muito grande. Moisés vinha de uma batalha em que ele foi afrontado, foi humilhado, foi desprezado, mas Deus a si mesmo, ainda ouvindo o seu clamor, deu água para o povo beber. Mas em seguida veio uma grande vitória, aniquilou o povo amalequita que era inimigo, e o Senhor deu a graça de vencer. E foi ali colocada uma bandeira, e dizendo: o Senhor é a minha bandeira. O Senhor vai aparecer na vida de cada um de nós, que nós tenha a mesma comunhão que estava lá em Moisés. Moisés era manso, era humilde, era simples. Ele não queria glória para si próprio, ele queria glória para o Senhor. Ele alcançou esta vitória contra os amalequitas e não falou: a vitória é minha, é sua também, Josué. Não, a vitória é do nosso Deus. Aleluia, o nosso Deus é a minha bandeira. Se esta comunhão estiver em cada um de nós, o Senhor vai aparecer nas nossas causas, nas nossas necessidades, e não é nós que vamos levar a glória é toda do nosso Deus. É Ele o autor e consumador da nossa fé. Ele trabalha nas causas pequenas, nas grandes, nas impossíveis, naquilo que você nem imagina. Esse Deus trabalha e dá a graça de nós vencer e anuncia para nós. Vou colocar uma bandeira na tua mão também. Santo é o Senhor. E
E Moisés se alegrou, irmãos. Moisés se alegrou, foi de grande vitória. Imagina a guerra que ele veio para entrar nessa luta aqui. Aquela afronta daquele povo entristeceu Moisés, abateu ele, mas depois o Senhor apareceu para dar uma grande vitória. E nesta tarde é a palavra que o Senhor manda para nós. Quem sabe você veio aqui hoje numa luta tão grande, uma semana de grande luta, um mês de grande luta, um mês está findando, mas você fala: Senhor, não tenho passado bem, quanta luta eu tenho passado, quanta afronta, quanta guerra, quanta peleja, eu não estou aguentando mais. Mas você conseguiu chegar até aqui hoje, dia 30 de agosto de 2023, pois eu vou aparecer para te ajudar, te socorrer. Alamanaia. Apareceu aqui os amalequitas e o Senhor liquidou eles, limpou o caminho de Israel. Está escrito aqui, olha o versinho: porquanto jurou o Senhor que haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Não é mais aquele povo amalequita que guerreava, agora é o Espírito que estava nele que guerreia nós até hoje. A igreja crê que é Espírito que vem tirar a nossa paz, vem tirar a nossa alegria. É tomado um aqui, outro lá, outros até em outros lugares, aleluia, que o Senhor, aleluia, permite e vem tirar a nossa paz, tirar a nossa comunhão, nos afligir, nos perturbar, às vezes tirar até o nosso sono, tirar a nossa paz durante o dia, tirar a nossa alegria de servir o Senhor, tirar aquela comunhão que eu coloquei dentro do teu coração, te fazer atrapalhar a tua jornada. Mas nesta noite, nesta tarde, o Senhor manda a palavra. Todas estas perturbações que vieram para atrapalhar a nossa caminhada, o Senhor amarra ela de pé e mão e lança ela no abismo. Haja paz na nossa alma, haja alegria no nosso viver, e a benção de Deus nos acompanhará. É a palavra, Deus seja louvado.